Vamos aqui começar, né? Então, pessoal, com a parte aqui de introdução no sensoriamento remoto. Lembrando que nesse resto aí de semestre a gente não vai abordar de uma forma muito intensa, mais uma parte prática. Mas antes da prática, vou inserir essa teoria e essa teoria será mais aprofundada no próximo semestre com a disciplina de fotointerpretação, tá bom? Então, mas o que vem ser o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto está ligado ao que? Aos sensores, tá? E remoto quer dizer o que? A distância. Tá? Então é a obtenção de dados à distância, tá? Através de sensores. Esses sensores captam essas informações, né, à distância, sem necessariamente ter um contato direto com o objeto, tá? Então, é a aquisição de informações sem que haja um contato físico, né? Os sensores que a gente vai utilizar, que acaba sendo vamos pensar, as câmeras fotográficas e os satélites, eles usam o fluxo de energia existente, né? A energia que chega até, vamos falar assim, até esses sensores, e a partir disso eles conseguem identificar os diferentes alvos, diferentes características das coisas, vamos falar assim, né? Então, os satélites, as câmeras, telescópio, até nossos olhos são instrumentos, na verdade, são ferramentas, são sensores, vamos falar assim, né? Possuem sensores que permitem fazer a leitura, né, de algo, né? Então, a gente pode ver algo, né? Os nossos olhos têm só a função de enxergar, né? A parte de análise fica com o cérebro, vamos falar, né? Então, a partir daquela visão, você pode tomar uma decisão, mas a decisão é feita pelo cérebro. Os satélites, as câmeras, os telescópios e os olhos são somente instrumentos sensoriais, né, que captam a informação à distância, né? Opa. Então, o histórico é o que, né? Sempre, né, muito associado às questões de tecnologia, obviamente, a evolução da fotografia como um todo, né? E o sensoriamento remoto, ele é multidisciplinar, porque você precisa elaborar os sensores, tem a relação, né, com foguetes, satélites, né? Então você tem uma série de disciplinas que estão atreladas para desenvolver essas ferramentas, tá? Então, o histórico antes aqui, com uma parte computacional bem mais, vamos dizer assim, primária, né? E aqui, já com a evolução dos computadores, uma outra vertente relacionada à tecnologia, né? Então, tá. Então, a gente teve ao mesmo tempo a questão das guerras, né, que sempre ajudam no desenvolvimento de tecnologias para a guerra. Então, os balões para observar o inimigo e tudo mais. A própria Guerra Fria, uma guerra de tecnologia também, né, em busca do espaço. Então, acabou indo dentro desse mesmo viés aí de evolução da ciência e tudo mais, né? Então, a partir da década de 60 foram as fotografias primeiras, né, de satélites, que eram satélites tripulados ainda, tá? Aí veio o incentivo para a construção de satélites a questões meteorológicas e de recursos terrestres, né? Os meteorológicos são satélites que têm uma visão mais distante da Terra, porque ele quer ver toda a atmosfera, né, como um todo, para entender a evolução e vamos falar assim, o deslocamento das massas, né? Já os recursos terrestres querem ter uma visão muito mais aproximada da gente. Então, são satélites que têm características orbitais polares, né, que vai do polo norte ao polo sul, fazendo uma varredura no globo terrestre, bem mais próximo da Terra, a fim de, obviamente, enxergar os detalhes mais próximos da gente, como cidades, rios, florestas, enfim, o uso do solo como um todo, vamos dizer assim, e essa evolução, tá?
O primeiro satélite aí, né, Hertz, que na verdade é o Landsat, depois foi denominado posteriormente, em 1970. E ele tem até hoje. Hoje a gente está no satélite do Landsat 8. Tá? E a gente utiliza dessas imagens aí, que são gratuitas, para fazer uso do solo. Tá? O Brasil tem, né, junto em parceria com a China, o Cibers, que também a cada ano aí, né, vamos dizer, a cada 5 anos, geralmente eles lançam um novo satélite, aprimorando as tecnologias e melhorando as resoluções das imagens. Né? Ainda na década aqui de 80, 90, né, 1890, os foguetes, né, mais com baixa resolução, né, também as questões de imagens aéreas, vamos colocar aqui na parte acoplado em aviões, né, e através da guerra então foi intensificando o seu uso, né. Também na guerra, né, na Segunda Grande Guerra, houve o desenvolvimento do infravermelho, que é um outro sensor, né, mas que busca o que? Conhecer aqui a questão termal. Né? Então ele não olha os satélites a partir da década da Segunda Grande Guerra Mundial, ele não enxergava só como os olhos enxergam, mas começava a enxergar também fontes de calor na superfície terrestre. Tá? Para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, sei lá, no desastre de Brumadinho e tal, pode-se ter acoplado uma câmera de infravermelho em algum drone, e esse drone fazer uma varredura, por exemplo, à noite, e conseguir detectar algum corpo ainda, né, um corpo humano que estava quente, né, com vida e tudo mais. Né? Então, são formas de outros sensores que foram desenvolvendo ao longo do tempo, e é bastante útil até os dias atuais. Também tem o radar, que o radar faz a leitura do terreno, que é utilizado muito mais para detecção, né, vamos falar assim, da hipossometria, da altitude, né, tanto do relevo, como de prédios, como de copa de árvores, por exemplo. Você vai fazer essa varredura fazendo um reconhecimento da altitude, né, de determinado lugar. Então você faz uma varredura tanto da questão com o radar, que é um outro sensor das questões de altimetria, e com sensores infravermelho e na região do visível, você faz uma leitura, obtém esses dados do uso do solo, vamos falar assim. Um problema aqui. Bom, os princípios do sensoriamento remoto, como é que ele funciona, né? Então a gente tem um satélite lá em cima, e como que esse satélite vai gerar uma informação, né? Então aqui nele tem um sensor. Então como é que ele vai fazer essa leitura desse uso do solo aqui embaixo? Ele vai simplesmente, através da energia do sol, essa energia que chega até a superfície, parte se dissipa, parte é absorvida e parte é refletida. Tá? É essa energia refletida, basicamente, que bate na superfície. Lembra lá do albedo, que a gente viu em climatologia? É essa taxa de reflexão que chega até o sensor, e esse sensor consegue transformar essa informação dessa energia que é refletida, ele converte isso num sinal elétrico, e esse sinal elétrico é caminhado para a estação de recepção, e a imagem é feita aqui nessas estações. Tá? Não só a energia refletida, mas parte da energia absorvida também, que ela vai se transformar em calor, e aí o sensor de infravermelho vai também produzir uma imagem a respeito dessa energia. Né? Então vamos supor, aqui a região aqui de hídrica tem uma maior taxa de absorção dessa energia, então provavelmente ela vai ter mais calor, vamos falar assim, então ela vai transmitir mais calor do que o continente, vamos pensar assim. Tá? Então
Depois a gente vai ver especificamente como é que isso funciona. Mas é basicamente o funcionamento ou princípios do sensoriamento remoto é esse. É a formação, a obtenção de uma informação à distância que chega até ao satélite e ele envia esse satélite com um sinal elétrico e aqui é produzida a imagem. Então o Sol emite, é refletida essa informação, tanto em forma de calor como em forma de luz. Essa luz que chega, ou esse calor que chega, que é perceptível pelos sensores que estão aqui acoplados, transformam isso em um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é produzido então uma imagem. Então, como é que é feito esse produzido, né, essa informação? A gente tem a luz, né? Toda a energia que está sendo refletida, ela é uma luz, vamos pensar assim, né? E toda essa energia que é refletida, que é em luz ou em calor, tem um comprimento de onda. Esses comprimentos de ondas é que vão ser captados pelos sensores, tá? Por exemplo, nos nossos olhos, eles só tem um sensor que consegue enxergar, vamos falar, comprimentos de onda na região do visível. A gente não consegue enxergar a questão termal. Eu não consigo detectar o calor das coisas com meus olhos. Por quê? Porque meu olho, o meu sensor óptico, ele só é habilitado a enxergar uma faixa desse espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é como se fosse a demonstração de todos os comprimentos de onda, né? Então, por exemplo, ondas de rádio, ondas de televisão, raio-x, isso nada a gente percebe. Os nossos sensores não são não têm essa sensibilidade para fazer essa leitura desses diversos comprimentos de ondas que existem aí na natureza. Simplesmente os nossos olhos enxergam a região do visível. Tá? Os satélites vão enxergar a região do visível, vão enxergar o infravermelho, tá? E aí a gente vai ver como que isso funciona. Então aqui a gente tem isso que a gente está falando. A gente tem diversos comprimentos de onda. Quanto menor esse comprimento, mais energia existe, né? Então igual raio-x. É emitido um feixe de raio-x na gente que atravessa o nosso corpo e vê o que? Somente os nossos ossos, né? De tão forte que é esse raio, né? De tão forte que é essa energia, tá? Ao longo por outro lado, a gente tem ondas de micro-ondas e ondas de rádio que tem pouca energia, tá? São comprimentos de ondas longos. O que eu quero dizer com isso? Que existem N comprimentos de onda na natureza, que existem raios ultravioletas, por exemplo, tá? Só que o olho humano, a gente consegue enxergar só essa fração aqui, ó, desses comprimentos de onda. A fotografia consegue enxergar um pouco mais, tá? Aqui, sistema de rastreamento visível infravermelho, vamos pensar aqui na parte dos satélites, eles vão pegar desde do infravermelho, desde a região do visível, o infravermelho próximo, médio, tá? E o térmico aqui também, tá? Parte desse térmico. O sensoramento remoto interplanetário, vamos pensar nos grandes satélites não, telescópios, eles trabalham com uma outra faixa de onda, né, de comprimento de onda. Então, ou seja, o que a gente quer dizer aqui isso aqui? Que os sensores dos satélites, vamos falar assim, eles estão habilitados para trabalhar, para fazer leituras de, sei lá, vamos colocar aqui de 40 metros aqui de comprimento até 3.000 nanômetros de comprimento de onda. Então, como eu havia dito, a interação da energia com a Terra. Então, vai chegar 100% dessa energia que o Sol emite. Parte vai ter incidência, outra parte vai ter reflexão, né? Outra parte vai ser absorvida, outra parte vai ser transmissão, tá? Então, a energia que chega aqui pra gente, a energia solar, tá? Ela interage com a natureza, né?
com os pigmentos, com a água, com o ar, né, com as nuvens, né, com o vapor da água, e vai ter um comportamento. O que for refletido, retransmitido, vamos falar assim, pelo solo aqui, ou pela qualquer feição que existe na superfície terrestre, vai ser lido lá pelo satélite. Tanto isso quanto a parte também de absorção, que é se essa absorção se transformar em forma de calor, que provavelmente vai ser transformado, né? Aí chega uma energia, essa energia é absorvida, esse calor então ele fica ali, e esse calor também é retransmitido, e isso é possível de ser detectado através dos sensores, né, que vão fazer a leitura do infravermelho, né, que é a questão do termal. Então a gente tem aqui, é importante a gente já falar que, como eu disse, a gente tem os satélites. Os satélites ele tem geralmente, vamos colocar aqui como 8 bandas. O que é essas bandas? São imagens. Então ele consegue formar 8 imagens, 9, 10, tá? É como se ele tivesse 8 olhos, né? E cada olho, ele está olhando a mesma paisagem, vamos falar assim, a mesma cena, só que cada um olha de um jeito. Então um vai enxergar a questão termal, o outro vai enxergar mais a floresta, o outro vai enxergar mais a questão dos pigmentos das folhas, o outro vai enxergar melhor a cidade, um outro olho vai enxergar melhor, vamos pegar aqui o solo exposto. Então é como se fosse cada olho calibrado para tentar detectar algumas feições na superfície terrestre, tá? E isso, todas essas imagens, elas são branco e preta, tá? Elas vão ser coloridas a partir do momento quando a gente misturar 3 imagens, quando a gente entrar com uma composição colorida, que a gente chama, quando a gente inserir o azul, o verde e o vermelho. A partir dessas cores primárias, a gente forma todas as outras cores, tá? Mas vamos aqui devagar. Então vamos pensar aqui, ó, nessa banda B aqui, nessa banda 1, vamos colocar aqui, ele tem pouca refletância aqui dessa folha, tá vendo? É como se, ou seja, ele não está conseguindo fazer uma leitura muito forte disso aqui. Porque, aqui a gente tem aqui o comprimento de onda, que é esse eixo aqui, e aqui é a taxa de reflexão, de refletância que a gente chama. Quanto maior essa taxa de reflectância, melhor é o que eu estou enxergando, tá? Mais nítido é. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui 4 bandas. 1, 2, 3, 4. Tá? A folha verde aqui, essa folha verde, onde eu consigo enxergar ela melhor? Aqui, ó. Tá? Nessa banda aqui. Por quê? Porque ela está refletindo muito, ou seja, eu estou conseguindo detectar isso com maior facilidade do que nessa banda 1, que aqui ela pode estar sendo misturado, por exemplo, com água, com solo. Eu não consigo detectar isso tão facilmente com esse olho, mas com o infravermelho eu consigo enxergar muito bem. Então se para mim foi importante a questão de floresta, certamente eu vou usar uma dessas, pelo menos essa imagem. Eu vou ter que escolher mais 2 depois, tá? Mas a princípio eu sei que ela tem a melhor reflexão, a refletância, ou seja, a detecção do que eu quero enxergar, que no caso aqui, o exemplo aqui é uma floresta, tá? Aqui também eu tenho uma boa reflexão, tá? Então talvez usaria pelo menos o infravermelho e mais a banda verde aqui, tá? A gente vai passar com isso aqui novamente. Aqui é da mesma forma, eu tenho o mesmo elemento, só que esse elemento ele está com pigmentação, vou colocar saúde diferente de vegetação, por exemplo. Vamos pensar numa agricultura, né? Essa aqui é uma folha saudável e essa aqui é uma folha que não está saudável, doente. Vamos pensar o seca, aqui doente, né? Aqui com estresse hídrico, por exemplo. Então vamos botar esses 4 cenários: saudável, com estresse hídrico, doente e morta, seca, tá? Eu quero mapear a folha que está doente, né? Para eu poder ali botar algum fertilizante, alguma coisa, né? Qual que é a imagem que eu vou usar?
Né? Então aqui eu começo a detectar as coisas. Ó, a folha vermelha, que é essa aqui, eu consigo enxergar ela no infravermelho, na região do infravermelho. Todas as folhas eu consigo enxergar ela melhor aqui no infravermelho, que é toda essa região, tá vendo? Do infravermelho próximo. Aqui é a banda azul, verde e vermelho. Tá? A folha amarela, por outro lado, eu consigo enxergar ela bem também nessas regiões aqui, ó, do verde. Aliás, do vermelho, né? Que é o azul, o verde e o vermelho. Tanto ela quanto a folha vermelha eu consigo enxergar ela melhor aqui com essa banda também, com essa imagem. Tá? Então, a gente chama isso de assinatura espectral. É o comportamento de determinada feição para eu saber o satélite tem 8 imagens iguais, teoricamente, da mesma cena, só que com olhos diferentes. Quais olhos eu vou pegar para eu fazer a minha análise? O olho que enxerga melhor aquilo que eu quero analisar. Então, no caso aqui, se eu quero analisar essa informação, eu sei que aqui é uma boa imagem, né? Aqui também é uma boa imagem. Tá? E aí eu vou selecionando no mínimo 3 imagens para que eu possa então fazer uma composição e isso ficar evidente para a minha análise. Aqui também mais um exemplo, né? Então, por exemplo, a água limpa, ó, ela tem um comportamento aqui, ó. Então, se eu quiser analisar a água limpa, eu tenho que pegar a região do visível. Porque no infravermelho próximo e médio, ela não vai nem aparecer. Né? Se eu quero fazer um estudo de um solo arenoso, provavelmente eu vou pegar quais bandas? Do infravermelho médio. Se eu quero aqui uma vegetação, vou pegar o quê? Do infravermelho próximo. Porque aqui é onde eu tenho a maior taxa de reflexão. Ou seja, ele está mais evidente. É nessa imagem que ele aparece mais. Eu não consigo analisar ela tão bem nessa região. Por quê? Porque ela se mistura com uma série de coisas e a reflexão, por exemplo, do solo arenoso é muito melhor. A reflexão da água turva também aqui é maior do que essa. Tá? Então, isso aqui a gente chama de assinatura espectral. É o comportamento dos elementos, é a taxa de reflexão de cada um dos elementos a partir do comprimento de onda. É como se eu pegasse todo esse comprimento de onda existente que a gente viu lá do 0,4 até os 3.000 nano, e fosse fracionando isso, e cada fração disso fosse um olho. Então, esse olho aqui vai enxergar melhor essas coisas, esse olho aqui vai enxergar melhor essas coisas, enfim. É como se fosse dessa forma. Então, aqui a gente já falou que o olho humano é um sensor natural, tem os artificiais, né? Que são aí os sensores artificiais que consegue ler, observar, né? Obter informação, por exemplo, a questão termal. Tá? Os sensores ópticos, que dependem da luz do sol, que é a reflexão, e os radares, que ele emite uma fonte de energia e através do retorno dessa energia que ele emitiu, ele consegue obter uma informação. Aqui o exemplo bem clássico é o morcego, né? Que ele não enxerga, então ele vai emitindo um sinal e através do retorno desse sinal que ele emitiu, ele consegue desviar e se locomover, né? Voar aí na natureza. Né? Então é por meio de como se fosse um radar que o morcego tem. Ele emite um sinal de acordo com o eco e com o que retorna isso para ele, ele sabe o quão distante está dos objetos. Tá? Esse é o exemplo de radar. Os sensores ópticos é simplesmente nos nossos olhos, que a gente só precisa de uma luz para a gente conseguir enxergar. Está dando algum problema aqui, deixa eu voltar. Existem diversos tipos de sensores, né? Então a gente fala aqui, ó, os satélites, os aviões, né? Que agora a gente tem aqui basicamente também os drones, né? E os VANTs, que são os aviões, né? Aviões também que não são tripulados, tá?
Eles coletam essa informação através da radiação que é refletida. Isso tem uma conversão no formato digital, e aí que vai variar de 0 a 255 tons de cinza. Tá? Aí a gente sabe que tem aqui, né, os satélites, eles têm uma órbita, tá? E uma coisa que agora é bastante importante vocês entenderem, que ele tem resolução espacial. O que é essa resolução espacial? É a menor ao tamanho do pixel, tá? Que é diferente para cada sensor. É como se fosse a nossa câmera. Cada câmera tem ali sua resolução, né? Então ela tem a resolução de 20 megapixels, de 10, de 11, enfim. Cada um tem sua resolução, tá? Ou seja, é o tamanho do pixel que vai ser formado nessa imagem. Então lá, antigamente, aí tem o Landsat, né? Que hoje o que a gente usa aí, que está disponível, são imagens de 20 a 30, gratuitamente, até 10 metros, tá? Ou seja, tudo que for menor que 20 por 20, ou 10 por 10 no caso aqui, por exemplo, aqui no caso 20 por 20, tudo que for menor que 40 metros quadrados aqui, eu não consigo enxergar. 400 metros quadrados. Né? Então, por exemplo, né, um carro eu consigo enxergar? Não consigo enxergar, porque ele é menor. Né? Um campo de futebol? Bom, um campo de futebol já fica um pouco mais nítido. Né? Mas bairros, sim, lagos maiores, eu consigo enxergar. Então, se uma coisa é menor que essa área aqui, eu não consigo distinguir ela, porque o pixel é o menor elemento de uma imagem. Então a menor coisa que eu consigo enxergar é desse tamanho aqui. Se o objeto for menor que isso, eu não tenho definição aqui dentro. O objeto, a feição, ela tem que ser maior para que eu consiga, com um conjunto de pixels, observar esse objeto. Aqui, por exemplo, né? Aqui, olhando para essa imagem de uma resolução de 20 por 20, ou seja, cada pixel é 20 por 20, né? Unidades aqui, tá? Eu não sei se é metros, aqui no caso provavelmente não é metros, né? Mas essa resolução espacial. Aqui eu tenho um nível de detalhamento, só que aqui é 1200 por 1200 pixels, ou seja, o elemento é cada vez menor. O pixel, que é o menor elemento da imagem, ele é muito pequeno, então ele tem uma alta resolução. Eu consigo com detalhamento observar. Aqui eu já não tenho detalhamento, por exemplo, da boca da criança, dos olhos, né, do nariz, por exemplo. Por quê? Porque o quadradinho ele é maior, esse pixel aqui ele é maior que o próprio orifício aqui do nariz da criança, do que a boca. Né? Então eu não consigo. Já esse aqui, os pixels são tão pequenos que eu tenho um nível de detalhamento maior. Então isso é resolução espacial que a gente fala. E a gente tem mais 4 resoluções aí. Tá? É como se a gente estivesse dando zoom. Né? Ou seja, para eu enxergar aqui um avião, os meus pixels têm que ser bem menor que o próprio avião, para que eu consiga enxergá-lo. Né? Falando um pouco ainda dessa questão, né, de uma resolução, que a gente vai ver que é a resolução temporal e a resolução espacial, que é o que a gente estava vendo. Né? Então, por exemplo, previsão do tempo, eu tenho que ter uma resolução aqui de 1 km por 1 km. Por quê? Porque eu quero ver distante, eu quero ver todo o movimento de massas, eu não tenho necessidade de ter um detalhamento muito grande. Né? Vamos trabalhar com floresta, com a questão de geologia. Bom, eu posso trabalhar de 1 metro até 100 metros, dependendo, né? Até 1 quilômetro, dependendo da geologia, que é uma questão estrutural, por exemplo. Né? Floresta amazônica é muito grande, não tem necessidade de ter tanto detalhamento assim. Né? As fotografias aéreas, né, dos VANTs, para monitoramento, vão pegar lá Brumadinho, esses desastres que ocorreram. A própria agricultura de precisão, eu quero um detalhamento maior, então tem que ter de 1 metro por 1 metro. 1 metro quadrado, para que eu consiga, através de 1 metro quadrado, ter que estar ter um detalhamento grande de 1 metro quadrado. Né? Por exemplo, não adianta eu querer enxergar o estrago lá de Brumadinho
numa resolução de 1 km por 1 km, de 100 metros por 100, eu não vou enxergar nada ali. Vou enxergar só uma borra, né? Aqui eu tenho todo o detalhamento, tá? E aí a gente tem essa questão da resolução temporal. O que é resolução temporal? É a periodicidade que eu consigo fazer a leitura da mesma imagem, né? Então o satélite ele passou aqui hoje, satélite convencional, Sibers, Landsat, ele vai passar aqui só depois de 15, 16 dias depois. Se nesse meio tempo houve alguma coisa, ele não captou essa informação. Ele vai captar o posterior. Já as fotografias aéreas, antes você consegue fazer o monitoramento instantâneo daquela região, né? Diário, horário por minuto, você consegue ficar constantemente fazendo essa leitura. Então a resolução temporal é o tempo que demora para ser feito, para ser gerado a cena do mesmo local. O satélite vai levar 15 dias. Já as fotografias aéreas aqui por drones e vantes não precisam, não são basicamente instantâneas. Aí a gente tem um tempo muito pequeno para fazer isso, tá? Então lá, um satélite 16 dias de revistas, 2 satélites, se você tiver um satélite na sequência de outro, 5 dias. Se você tiver 3 satélites, o mesmo satélite, vamos falar assim, não o mesmo satélite, mas assim, a mesma configuração de satélite, como se fossem 3 satélites iguais, um na sequência do outro, você consegue fazer a varredura de 5 em 5 dias, tá? Mas eles sendo lançados sequencialmente, tá? Então, resolução espacial é o tamanho do pixel, a resolução temporal é o intervalo de tempo que define, né? Quanto tempo que demora para fazer elaborar a mesma cena, né? A resolução espectral é a quantidade de imagens que existem. É como se fosse a quantidade de olhos que eu tenho dentro do meu satélite, tá? Então lá tem 8, tem 5, tem 10. Isso é resolução espectral. Se um satélite me gera 9 imagens, eu tenho uma resolução espectral de 9 imagens, tá? E a resolução radiométrica é a quantidade de níveis de cinzas, tá? Que a gente vai ter. Aqui tem um exemplo que a gente consegue observar isso aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Mais aqui, acho que a dúvida que dá maior é a questão da resolução radiométrica. Aqui eu tenho aqui um bit, ou seja, é o branco e o preto. Eu só tenho 2 níveis de cinza aqui. O sem cinza e o com muito cinza, vamos pensar assim. Os 2 extremos. Aqui eu já tenho 4. Então eu tenho o preto, o cinza escuro, o cinza claro e o branco. Então não consigo distinguir muita coisa. Aqui ainda menos. E aqui eu já consigo, então, aqui eu tenho 256 níveis de cinza. Aqui eu já consigo ter mais informações. É importante falar que o olho consegue distinguir apenas 11 níveis de cinza. Apenas 11. Já o computador ele tem, através do seu processamento e ferramentas, ele consegue distinguir esses 256 níveis. E hoje a gente está falando de 1.200 níveis de cinza, uma coisa nesse sentido, tá? Que já são 16 bits. Tá? Então todas as imagens do satélite são em preto e branco. E depois são inseridas as cores primárias, que é o R, o G e o B. E aí a partir disso ele vai formar uma imagem. Tá? Voltando aqui para falar da resolução, então é isso, né? Isso aqui é muito importante. Resolução espacial é o tamanho do pixel. Temporal é a frequência de passagem, de quanto tempo é gerada uma nova imagem do mesmo lugar, tá? Espectral é a quantidade de bandas, quantidade de imagens que são geradas, como se fosse olhos. Quantos olhos tem aquele satélite, vamos falar assim, tá? E a radiométrica é o nível de cinza, tá? Que vai permitir você ter mais níveis de cinza, ou seja, ter um maior detalhamento, como se fosse reflexões, conseguir captar maior nível de reflexão de uma imagem, né? Então aqui a gente tem, através quando a gente insere as informações de cores em cada uma das bandas, isso aqui é dentro do software, tá, pessoal? Ele me gera uma imagem colorida, e a partir dessa imagem colorida eu consigo detectar muito mais e perceber o uso e as características do uso do software.
Então, por exemplo, aqui eu tenho banda de 1 a 8 do mesmo lugar, tá? Um probleminha aí. Então aqui, por exemplo, aqui eu consigo talvez enxergar muito mais a questão da atmosfera, alguma poluição, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui eu consigo detectar, por exemplo, um rio, né? E aqui essa região aqui costeira e tal. Aqui que eu consigo enxergar, que eu consigo ver os sedimentos, ó, na beira da praia. Aqui eu já não consigo enxergar isso. Então eu quero trabalhar com sedimentação. Provavelmente você vai trabalhar com a banda 8, a banda 3, a banda 2 ou a banda 1. Você vai escolher um desses aqui e vai trabalhar, né? O meio urbano. Aqui é uma região urbana. Ó. Olha como é que aqui fica bem nítido a questão urbana. Aqui a 7, a 5, a 3. Já que na banda 4 eu não consigo enxergar essas feições que estão aqui, ó. É porque são óleos diferentes, tá? E a partir disso, então, na hora que a gente gera essas imagens coloridas, então aqui eu tenho lá, aqui eu tenho a banda 3, o canal, tá, pessoal? Banda 3, 4 e 5. Eu inseri o azul, o verde e o vermelho. Então o azul na banda 3, o verde na banda 4 e o 5 o vermelho na banda 5. Então aqui eu tenho a composição 5, 4, 3. RGB. Então vermelho é o que? O 5. O verde é o que? O 4. Então a ordem dessas 5, 4, 3 quer dizer que é vermelho, verde, azul. Tá? Que vai me gerar esse resultado aqui, ó. Então eu consigo ver aqui uma parte de sedimento, uma parte urbana, uma parte talvez mais alagadiça aqui, né, mais encharcada, uma região mais florestada e de solo exposto. E essa mesma informação, ou seja, essas mesmas bandas, 3, 4 e 5, se eu mudar a ordem disso aqui, vai me gerar um outro resultado colorido aqui. Aqui, por exemplo, então 3, 4 e 5, manteve o 3, 4 e 5, só que eu alterei o que? O vermelho com o verde. Já me deu um outro tipo de resultado visual. Tá? Então isso é para análise do operador, para nossa análise. O que eu estou enxergando aqui? Tá? Deixa eu mudar aqui. E aqui a gente chama uma composição falsa cor, que é o mais próximo aqui do real, né? Que a gente está habituado. Então aqui eu tenho, olha aqui como eu não consigo enxergar tão bem aquele rio, que nas outras imagens eu consegui enxergar. Por outro lado, eu consigo enxergar melhor os sedimentos, tons aqui, então ajuda isso também na análise. Porque isso aqui, como é a região que os nossos olhos associam as cores, fica mais fácil talvez interpretar algumas coisas, né? Mas por outro lado, a gente tem o que? Aqui, ó, eu consigo enxergar a questão do recurso hídrico muito mais evidente. Ó, os rios aqui, ó, os detalhamentos, né, ó, questão hídrica, do que nessa região aqui da falsa cor, por exemplo. Então, e aqui foi o que? O canal 1, 2, 3. RGB. Então, na verdade, 3, vermelho, verde, 1. Então, ficou a composição colorida 3, 2, 1. Por quê? Na ordem do RGB. O 3 é o vermelho, o 2 é o verde e o 1 é azul. Tá? É muito importante botar essa ordem aqui, quando você for fazer um trabalho científico e tudo mais, para a gente saber qual que foi a ordem, saber quais foram as imagens que você usou e a ordem de cores que você pôs, porque é através disso que vai gerar esse resultado que a gente está vendo. Então, é basicamente isso, né? A gente, e através, veja bem, é a mesma imagem, só que com composições coloridas diferentes. Cada um eu vou enxergar uma coisa. Qual que está certo? Não tem certo nem errado. Isso é para a sua análise, o que você enxerga melhor, né? Aqui isso aqui é uma cena do Landsat, por exemplo. Então ele pega aqui desde Ilha Grande até Ilha Bela, que mas grande parte aqui do Vale do Paraíba, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, tá? Campos do Jordão, Itajubá, por exemplo.
Então, isso aqui é uma cena, olha o tamanho da cena do Landsat. E aqui a resolução espacial é de 30 por 30. Essa mesma imagem, só que numa outra composição agora. Né? Então cada um serve para um tipo de análise. Tá? A gente vai fazer depois essa uma análise multitemporal de meio urbano. Então aqui no caso da Colômbia, um exemplo, em 75, 92 e 2000, a evolução do desmatamento, por exemplo. Tá? Aqui da mesma forma, uma questão de algas, talvez, reprodução de algas, né? Através de alguma questão do sedimento, enfim. Você consegue ver isso, a evolução ao longo do tempo. E aqui no próprio Google Earth permite a gente fazer essas análises aqui, onde a gente tem aqui a questão do tempo aqui, né? E aqui a gente, através de 2004 a 2011, você vê a evolução, por exemplo, dessa região. Né? Então a gente consegue observar essa evolução multitemporal aqui, que é basicamente isso que a gente vai fazer. Na próxima atividade a gente vai fazer isso, e na próxima disciplina a gente vai aprofundar em bem mais detalhes essas questões aí e saber produzir e manipular todas essas informações com mais calma, vamos dizer assim. Tá joia, pessoal? Ficou um pouquinho extenso, é um conteúdo bastante extenso mesmo de fato. A gente precisa de tempo para digerir e praticar tudo isso, mas a gente vai ter uma disciplina bem mais direcionada para isso, e a gente vai poder ter mais calma para trabalhar. Tá joia? A gente vai conversando. Qualquer coisa vocês me mandam as dúvidas e a gente vai tirando essas questões aí. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um abraço.